Paz seja convosco. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos neste momento colocar esse segundo módulo na Tua presença, sobre os atributos de Deus, sobre o seu ser, em especial falando, Pai querido, sobre a trindade ou triunidade divina. Pedimos que Teu Espírito nos capacite, Pai. Teu Espírito nos dê um entendimento. Nós venhamos, Pai querido, a entender, compreender e aplicar nas nossas vidas os ensinamentos. Que o Teu Espírito Santo me capacite, me dê força, me dê graça, me dê sabedoria, para trazer o ensinamento para os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Estamos tratando nesse segundo período sobre a triunidade, ou a trindade divina. Começamos falando que esse assunto é um assunto difícil, porque as pessoas elas até entendem a figura de Deus Pai, a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo, mas elas não conseguem entender o conceito de três em um. E nós falamos que antes de tratar sobre a Trindade, realmente nós temos que falar sobre as características que envolvem uma personalidade. E semana passada nós falamos que Deus é um ser espiritual, no qual há 4 coisas que caracterizam a sua personalidade. Há muitas, claro, mas nós separamos 4, que são a autoconsciência, a inteligência, a autodeterminação e afeições. E nós começamos fazendo um comparativo entre o animal, o ser humano e Deus. Começamos falando do animal, dizendo que o animal ele tem consciência da existência dele, mas ele não consegue se reconhecer como um animal. Se ele se for colocado na frente de um espelho, ele acha que é um outro animal. Ele consegue ver um carro, ele consegue ver um outro animal, o ambiente onde ele se encontra, mas ele não consegue se situar dentro daquele lugar. Faz as coisas muitas vezes, ou na sua totalidade, por instinto. Estou com fome, eu tenho que matar o bicho para eu comer. E aí você vê que eles agem dentro do instinto de caça, em que eles sempre procuram um animal mais fraco, um animal superior, porque é mais fácil. Mas não porque eles arquitetaram um plano. O animal ele não sabe quem ele é e nem que existe, ele só está lá. Esse é o sentimento, é a ação do animal. Nós falamos do ser humano, que o ser humano, ele além de ter a consciência que o animal tem dos outros seres, ele dá consciência do ambiente, ele também é consciência dele mesmo. Você quando acordou, você olhou no espelho, você foi olhar para o seu cabelo estava arrepiado ou não, foi fazer higiene, tal, e aí você se veste, e você tem consciência das coisas que você está fazendo, e você faz de uma forma programada. Primeiro eu vou acordar, vou lá fazer minhas necessidades, depois eu vou escovar o dente, vou lavar o rosto, vou me vestir, aí eu vou olhar no espelho, vou acabar de me arrumar, e aí eu saio, olho para ver se está tudo em ordem, não deixo ninguém para trás. Isso é um ser humano. O ser humano tem a consciência no sentido de perceber como animal as coisas ao seu redor, mas há uma diferença, porque ele consegue se ver, ele consegue ver a sua pessoa. E além de ter esta consciência, ele tem uma autoconsciência que não é nata dele, mas que é gerada através do Espírito Santo. Quando você faz algo de errado, o Espírito Santo ele te convence que você está errado. E isso não existe dentro do conceito animal. Por isso que você e eu não somos animais. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Gabriel, quando você estiver fazendo a prova e as pessoas perguntarem para você, você vai falar que você é um animal racional. Mas dentro do entendimento cristão, nós não somos animais. Nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos 2 linhas de pensamento. Nós temos a criacionista, que é a partir da palavra de Deus, e a integracionista, que é o que aprende nas escolas, em que as pessoas elas ensinam, falam sobre 400, 500 milhões de anos, falam todas aquelas coisas lá, e a gente tem que conviver naquele contexto, mas biblicamente o conceito, a ideia é outra. Pastor,
observação. Em relação, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Depois eu queria ter uma aula disso com o senhor, sobre essas três pessoas de Deus e sobre nós, que somos a imagem e semelhança de Deus. Isso nós vamos tratar. O nosso tema de divindade é exatamente esse. Tá? Nós vamos falar a figura de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, em que os três são Deus e os três são um, em que os três têm a essência de Deus e cada um completa o ser inteiro, em que cada um, mesmo completando e fazendo parte de um ser inteiro, tem personalidades separadas, cada um tem a sua função. Algo que nós vamos tratar com mais detalhes, em que quando nós pensamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente pensa naquele triângulo em pé, em que Deus Pai manda mais, e não é assim. Deus Pai tem uma função, e aí nós temos que pensar no triângulo deitado, é algo que eu tenho falado para vocês, como conceito de igreja. A gente tem aqui na nossa igreja, dentro do nosso grupo aqui, nós temos eu como pastor, nós temos a Rosângela como líder de mulheres, nós temos a Glenda como de ação social, nós temos o presbítero Cláudio e o presbítero Sebastião como presbíteros na nossa igreja, mas ninguém manda mais do que ninguém, simplesmente pessoas têm funções diferentes. Tanto que no trabalho de ação social, se eu for e quando eu for, eu sou lá servo, eu não sou pastor da igreja. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa em relação ao grupo de mulheres, eu tenho que falar com quem? Com a responsável. Entenda que as funções elas não têm hierarquia como a gente tem numa empresa, não. E nós vamos estar falando sobre isso. As pessoas elas confundem, tá? A ação da criação do universo, ela se deu através de um comando de Deus, mas quem fez foi Jesus. Se não fosse Jesus, não tinha criado nada. Deus criou o ser humano, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levou os pecados, Deus entregou nas mãos do seu Filho aqueles que eram salvos, mas se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, entenda que cada um tem uma função. E essa função ela se completa. É um tema complexo, mas é um tema muito interessante. E nós falamos no final sobre o ser divino, que ele tem a consciência de tudo, ele tem a consciência de si, mas a autoconsciência dele não depende de outro ser, porque ele existe nele mesmo. Nada que acontece nos planos de Deus acontece. Está assustado, Gabriel? Foi fazer o carinho, entendeu? Nada do que acontece dentro da ação de Deus é algo que é feito assim, de impulso. Você pode estar lá, vendo a televisão, e aparece lá Black Friday, promoção da televisão, vou comprar. Deus não. Deus ele tem tudo planejado certinho. A consciência e a autoconsciência dele são uma só. E ele não precisa de mim, ele não precisa de você, porque ele era completo antes de existir qualquer coisa. Ele não teve uma eternidade de tristeza, não, ele era completo. Eles viviam em comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e um era o amigo do outro, um completava o outro, e nós vemos vários filhos falando que o pai conhece o filho foi gerado pelo filho, e vários outros textos. E nós finalizamos a aula da semana passada falando que o ser humano, ele precisa de outro ser para ter relacionamento. Eu preciso, você precisa. Essa ideia de você querer viver isolado, eu não preciso de ninguém, isso não existe, não é dentro do conceito humano isso. O ser humano precisa de outro. Mas Deus, ele é independente. Ele existia antes e ele vai continuar existindo depois. Então, o primeiro tema, autoconsciência e consciência. Segundo, uma personalidade, ela possui inteligência. Ela não é uma ameba. Ela pensa, ela raciocina. Eu e você somos seres pessoais e nós pensamos. Tá certo que os políticos acham que a gente não pensa, né? Mas nós pensamos. Deveríamos agir mais do que só pensar, mas nós pensamos. Uma personalidade, um ser pessoal, ele pensa. Os animais possuem cérebros. Se você pegar um animal, não vai pegar um vivo, mas se pegar um morto
entendeu? E abrir a cachola dele, você vai ver que tem um cérebro. Qualquer animal tem um cérebro. Mas esses carecem de uma função que somente os seres racionais possuem: a capacidade de relacionar as coisas, de estabelecer metas e as atingi-las inteligentemente. Eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, eu vou estabelecer uma forma de chegar a isso. Uma pessoa que quer fazer uma boa corrida de São Silvestre, ela tem que estabelecer um treinamento. A pessoa que quer aprender sobre culinária, a pessoa tem que estabelecer um plano, um treinamento e começar a executar esse plano. Não é simplesmente. Entenda que dentro do campo espiritual, Deus ele pode sim fazer o sobrenatural. E Ele pode enviar você para ser um missionário na China e você não estuda nada e você vai e faz. Mas isso é sobrenatural. A regra é: eu tenho que estudar a cultura, eu tenho que estudar o que eu posso fazer. A gente chega hoje aqui: oi, tudo bem? Vou lá, beijo você, você me beija. Dentro de uma cultura oriental, se você fizer isso, você está desrespeitando as pessoas. Então a pessoa tem que entender como fazer. Mas dentro do sobrenatural, Deus faz o que quer. Os animais, por exemplo, possuem a capacidade de associação, de interligar os fatos. Não possuem, perdão. Os animais, eles não possuem a capacidade de associação e de interligar os fatos como alguns seres humanos pretendem que os animais tenham. Não é, gente? Ele faz isso porque ele me ama, ele faz isso, o bichinho, ele faz isso porque ele lembra que naquela época a pessoa pegou ele na rua, ele estava lá, manquitola, entendeu? Levou e cuidou dele. Gente, o cachorro, o bichinho não tem esse tipo de percepção, o ser humano tem. E é tão dolorido que aí aquela frase típica das pessoas que gostam de animais, às vezes é mais fácil conviver com os animais do que com os seres humanos. Porque a gente que tinha consciência, a gente tinha que lembrar, mas a gente não lembra. É como a ação de Deus nas nossas vidas. Deus faz. Aí chega a hora que dá um revés. Não me amo, não quero mais. Larguei, não quero. Não é difícil perceber a tendência contemporânea nos filmes, nos desenhos animados, nos romances, de humanizar os animais. A gente vê um monte de filme, um monte de desenho mostrando animais que pensam, interagem e fazem coisas. Tem o filme Planeta dos Macacos. Lá aparecem os macacos, eles vivendo e falando. Aquilo não existe, gente. É simplesmente um filme. Da mesma maneira que se querem humanizar os animais, também se querem animalizar os homens. Vários estudiosos estão protegendo os animais, e isso é certo, mas não estão estudando ou não estão dando valor para os seres humanos como deviam. E aí a gente volta na questão do combate, da priorização, que a gente falou no primeiro módulo. Nós temos que cuidar dos bichinhos, sim, mas a prioridade é o ser humano. Se você tem um bichinho, cuide dele, mas a prioridade é o ser humano. E a gente vê nas mídias as pessoas se mobilizando e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas e o ser humano? Não, o meu cuidado é com o bichinho. Ou é o ser humano, outro cuida. É errado. Esquecem de vê-los como seres feitos à imagem de Deus. Apenas brutalizam as suas tendências, esquecendo de que os seres humanos devem ser tratados como são seres pessoais criados em imagem e semelhança de Deus. Nós temos que olhar para o ser humano com esse tipo de ótica. O ser humano, ele é diferente. Todavia, por mais que os estudiosos de sociologia e outras ciências insistam na tentativa de humanizar os animais, a inteligência dos seres humanos é uma das características da imagem de Deus neles. Uma das características que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é a inteligência, de que nenhum outro animal tem a inteligência que o ser humano tem. Não tem. Logo, se eles refletem em alguma medida o Criador, entendendo que a nosso reflexo de Deus ele está muito contaminado pelo pecado, então é uma imagem e semelhança meio enuviada de Deus, mas este é um ser pessoal, supremamente inteligente no caso de Deus. Quando nós comparamos o ser humano com Deus, nós vemos uma pequena miniatura, bem pequena, de Deus.
nos seus atributos, como a inteligência. A inteligência e o entendimento de Deus, diferente do homem, são infinitos. Nós temos limite. Estava lá conversando no intervalo com a dos 10, ela falou assim, estou pensando desse jeito, aí eu falo, eu esqueço, tal, e eu faço um plano, titia fala isso também, olha, eu pensei em fazer uma coisa, depois esqueço. A inteligência e a mente de Deus, ela é infalível e ela é infinita. Salmo 147, verso 5. Rosângela? Salmo 147, verso 5. A água da igreja é boa, né? É feita. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento, não se pode medir. E aí o salmista ele vem falando, olha, o entendimento, a sabedoria de Deus não dá para medir. A gente mede o ser humano pelo QI, coeficiente de inteligência. Pessoas que têm inteligência, que são inteligentes, eles podem ter a sua medição feita. Os que são mais inteligentes talvez cheguem a um coeficiente de 100, e é muito difícil. Tá? A maioria está lá em torno de 78, 80, mas a mente de Deus, quanto Deus é inteligente, não tem como medir, não tem parâmetro. Edilene, Isaías 40, versos 12, 13 e 14. Isaías 40, versos 12, 13 e 14. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma éfa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como conselheiro o ensinou? 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Qual é a resposta para todas essas perguntas? Ninguém tem capacidade de fazer essas coisas, a não ser Deus. Ninguém pode ajudar Deus a mentir, ninguém pode ajudar Deus a falar. Acontece em Jó. Jó, quando começa a questionar Deus, Deus fala assim, onde você estava quando eu fiz isso. E Jó vai ficando quietinho e fala assim, Romanos capítulo 11, verso 33. Alguém diferente da Rosângela e Edilene que já leram? Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. A profundidade da riqueza, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Apóstolo Paulo para a igreja de Roma, ele começa a contemplar a grandeza de Deus e ele fica de boca aberta. É como uma pessoa que nunca viu o mar e quando está perante o mar ela fica chocada. Talvez seja algo semelhante a essa ideia, não a grandeza de Deus, a ideia de, por exemplo, o primeiro homem que foi para o espaço, em que quando ele estava lá na nave espacial, ele olhava pela janela e via o planeta Terra. A pessoa fica sem palavras. Muitas vezes o pôr do sol de Brasília, você olha aquele céu com aquela cor laranja, aquelas nuvens com aquela luz furando a nuvem, assim, você fica assim, ó, chocado. O apóstolo Paulo olha e fala assim, como você sabe? Como você é grande, como você é maravilhoso, como você é poderoso. A inteligência, ela é típica de seres humanos pessoais e os qualifica como tais. Assim são os anjos, os homens e o Criador, de ambos, dos homens e dos anjos. Deus, ele é inteligente, os anjos são inteligentes, os anjos caídos ou demônios são inteligentes,
e os seres humanos são inteligentes. Terceira, uma personalidade também possui autodeterminação. Esta capacidade tem a ver não simplesmente com a elaboração inteligente de um plano, mas com a sua execução. Não é só o plano, porque fazer um plano dá para fazer. O problema é você ir mudando conforme você vai executando, você vai encontrando barreiras e você vai traçando novos planos. Essa é a capacidade de olhar para o futuro e preparar um curso inteligente de ação. E vocês, alguns de vocês devem falar assim, bom, eu vou envelhecer, então eu vou começar a pagar uma previdência privada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É algo que bate no meu coração. Mas que o Senhor fala para mim, aí eu não tenho como provar nem nada, nós vamos ver no futuro. Entendeu? Em que ele fala, eu sou a sua provisão. São planos. Nós fazemos planos. Se você está vivo como ser humano, você faz planos. Um animalzinho, ele vive um dia após o outro. Ele não planeja algo. O ursinho, quando ele vai hibernar, o que ele faz? Ele guarda a comida, mas não é plano. É o costume dele. Ele sabe que quando ele sai lá no inverno e não encontra comida, então ele guarda a comida dele, mas não é um plano. Olha, eu vou deixar essa comida aqui por tanto tempo, vou passar um sal para ele conservar. Não. Eu vou comer a comida, está cheirando mal, o bicho vai lá, não vou comer porque está podre. Mas ele não fez nenhum planejamento. Isso significa que esse ser pessoal tem a capacidade de decidir sobre o que fazer e não é livre-arbítrio, porque nós já falamos sobre isso. O livre-arbítrio é uma pessoa que faz o que quer sem nenhum tipo de controle. E nós, como cristãos, entendemos que Deus controla todas as coisas. Mas nós decidimos. Você decide por coisas. Você ouve, dentro da vontade permissiva de Deus, os comandos de Deus, e nem todos você coloca em pauta, você coloca em prática, porque às vezes não te incomoda. Comentei o assunto de ideologia de gênero de uma maneira muito superficial, mas você pode olhar e falar assim, isso é uma besteira. E aí você aplica ou não. E Deus ele vai te direcionar conforme Ele assim o quer. Deus possui muito mais autodeterminação que as suas criaturas, porque além de inteligente, Ele é todo poderoso. Você pode ser autodeterminado em construir algo, mas pode ser que não dê certo. Quantos planos eu fiz, ou quantos planos você fez que não deu certo? Porque você não é todo poderoso como Deus. Mas Jó 42:2 diz que nenhum plano deles pode ser frustrado. Então o que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai haver um dia em que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e vai ser estabelecido um juízo e vão ser galardoados aqueles que fizeram bem e vão ser punidos aqueles que fizeram o mal. É o que Ele diz e é o que Ele vai cumprir. Ele é todo poderoso. Ninguém impede a Deus de fazer o que lhe apraz. Talvez eu possa impedir você, talvez você possa me impedir, mas nós não podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Não há essa possibilidade. Uma comparação humana é a mesma coisa que você querer parar um vazamento de água com o teu dedo. A água procura um caminho, você não consegue segurar. Aquilo vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, e você tenta enxugar e continua, não tem como. Ninguém impede a Deus de fazer o que lhe apraz. Por essa razão, o profeta Isaías diz, Isaías 46:10, Sebastião, por gentileza. Isaías 46:10. Deus falando com o profeta Isaías. Isaías 46, verso 10. Verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo,
o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. E aí esse conselho não é algo que eu falo para você que eu te dou um conselho. O conselho aí é uma ordenança. Tá? O que eu determinei vai ficar de pé. E eu farei toda a minha vontade. Isaías está recebendo o recado de Deus no contexto do povo de Israel, dentro do pré-cativeiro assírio. E aí Deus fala para Isaías: o que eu determinei vai acontecer. Irmão Cláudio, Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3. Verso 13. 3. 3. 1, 2, 3. 13. 3. Ah, Salmo 115, verso 3. mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Irmão Cláudio, ele fez o que eu quero? Ele faz o que eu mando? Ou ele faz o que ele quer? Ele faz o que ele quer. Mas eu não quero. Mas ele faz o que ele quer. Mas eu não quero ir. Mas ele faz o que ele quer. Uma personalidade possui também afeições. A personalidade de um ser está em grande medida relacionada com a sua capacidade de ter afeições ou sentimentos. Deus a possui de maneira extraordinária, tendo sensações de tristeza, alegria, ira, amor. Essas afeições, misturadas com a inteligência e com a capacidade de determinação, não são típicas de quaisquer seres vivos, mas somente de Deus, dos anjos, dos demônios e dos seres humanos. Somente nós temos esse tipo de afeições. O que acontece com a aranha viúva negra depois de ela copular lá com a outra aranha? O que ela faz? Nhoque, come. Louva a Deus que faz isso. Louva a Deus, vai lá e nhoque, come. Os animais, eles cuidam das suas ninhadas, mas morreu. Qual é o problema maior da Trindade, o estudo da Trindade divina? Porque o ser humano, conforme eu já falei para vocês, para a gente finalizar, estou falando de cristãos, eles reconhecem Deus como existente. Os testemunhos de Jeová reconhecem, os cristãos reconhecem, os católicos romanos reconhecem. Quando você fala do Espírito Santo, a grande maioria dos cristãos também. Denominações pentecostais acreditam num poder exacerbado do Espírito Santo, tanto que se é deixado até meio de lado algumas características da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho, mas se foca na manifestação do Espírito, e para eles é extremamente normal. Também se olha para a figura de Cristo e diz: Cristo existiu. Se você perguntar para pessoas cientistas, pessoas estudiosos, pessoas ateias, eles reconhecem que Cristo existiu. Cristo é uma figura histórica. O problema é quando as pessoas tentam unir essas três personalidades em uma só. No seio das igrejas cristãs não há muitos problemas com respeito à personalidade divina. Diferente é no que se refere em que ele subsiste em três pessoas. A grande tarefa da teologia cristã é afirmar, sem a ajuda da psicologia, filosofia, sociologia, as verdades bíblicas, em especial o problema ou a dificuldade da Trindade divina. As pessoas elas ficam buscando fora da palavra de Deus elementos para justificar algo que só está na palavra de Deus. O conceito da Trindade, ele é um conceito de pura fé. Você crê porque está escrito.
Quando você lê as Escrituras, tem coisas que elas não são naturais, elas são sobrenaturais, e nisso as pessoas têm dificuldade. E aí você só pode crer nos ensinamentos que estão aqui descritos pela fé. Quando a gente fala, por exemplo, da ideologia de gênero, você tem que acreditar nisso, é pela fé. Porque esse é um livro que foi escrito há milhares de anos. Como colocar valia nisso em relação ao que a sociedade pensa? Fé. Sem qualquer similaridade de outra religião. Se você for no budismo, você vai encontrar deuses. Se você for no hinduísmo, você vai encontrar centenas de milhares de deuses diferentes. Se você for na cultura indígena, você vai encontrar deuses. Mas em nenhuma religião, em nenhuma cultura, se fala de um Deus único composto de 3 personalidades. E isso nós vamos trabalhar a partir do conhecimento, do entendimento e da fé. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor também por esse estudo sobre a Trindade, em que nós começamos a engatinhar, Pai querido, a respeito desses ensinamentos, desses conceitos. E nós pedimos que o Senhor nos dê a luz necessária, a fé necessária, para que nós possamos entender que tanto Deus Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte de uma mesma essência, de um mesmo Deus, e não há Deus sem nenhuma dessas figuras, e todos eles compõem a figura de Deus. Um Deus que nós nos submetemos, que nós nos curvamos e que nós adoramos. Nos abençoa, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.